Tá, então vamos lá. Bom, então, a gente vai entrar de fato hoje no modernismo, né, no que a gente conhece como modernismo, na Semana de Arte Moderna. Na verdade, é uma aula mesmo mais sobre a Semana de Arte Moderna propriamente, só que a gente vai ver que os dois têm muita relação, né, porque o modernismo, de fato, ele começa na Semana de Arte Moderna, que acontece em 1902, né, que hoje completa 104 anos. Não, 102 anos, desculpa. Antes, eu vou trazer um exercício para a gente resolver, só que eu vou pular já para o último exercício do slide, que eu acho melhor a gente resolver o primeiro, e aí a gente vai para o que eu coloquei primeiro no slide, tá? E eu vou mandar o texto para vocês aqui no chat, tá? Mas é um exercício do Enem de 2021. Eu acho que ele tem um pouco a ver com a proposta do modernismo, mas eu vou mandar a questão para vocês aqui no chat e a gente pode resolver junto, igual a gente fez da outra vez. Então, vamos lá. A pergunta está aqui no chat, ela está dizendo o seguinte. Ao criticar o preciosismo linguístico do literato e ao sugerir a dicionarização de expressões locais, o poeta expressa uma concepção de língua que... Então, o que a gente tem que tratar nessa questão? Que a gente tem dois elementos que a gente tem que prestar atenção nessa questão. Quais são os elementos? Vou até colocar aqui no slide. A gente tem o elemento de alguém criticando o preciosismo linguístico do literato, né? Quando a gente está falando de preciosismo linguístico, a gente está falando de uma norma padrão, né? De uma forma mais bonita de ser falado. E tem alguém criticando essa norma padrão aqui no texto. E, então, a gente tem mais uma coisa, ao sugerir a dicionarização de expressões locais. Ou seja, vamos pensar que quando a gente fala de expressões locais, a gente está falando o quê? De ditados populares, de expressões que a gente diz no cotidiano. E você, o que é você dicionarizar essas coisas? Alguém poderia me dizer? Tipo, de dicionarizar seria botar no dicionário. Sim, ok. Mas aí quando a gente bota no dicionário, o dicionário ele é um documento que contém que tipo de palavra, se a gente parar para pensar? Ele contém o significado de palavras formais. A gente pode encontrar de palavras também, de repente, não formais, mas no geral sim, são palavras formais. Então é isso. Então, tem alguém criticando o preciosismo da língua nesse texto e também está sugerindo que essas expressões cotidianas populares elas sejam categorizadas, né? Então tem que estar tendo duas críticas aqui. E aí, qual que é a pergunta? O poeta expressa uma concepção de língua que, então, qual que é a gente vai ler esse trecho e a gente tem que procurar qual é a posição do poeta, qual é a opinião dele, do Eurípides. Então, o poeta expressa uma concepção de língua que. Então, vamos voltar no texto. Esse texto se chama A Draga e é do Manuel de Barros, que é um autor do modernismo. Então, vamos lá. A gente não sabia se aquela draga tinha nascido ali, no porto, como um pé de árvore ou uma duna. E que fosse uma caixa de peixe, meia dúzia de loucos e bêbados moravam dentro dela, enraizados em suas ferrugens. Dos viventes da draga era um meu amigo, Mário Pega-Sapo. Quando Mário morreu, um literato oficial, em um necrológico caprichado, chamou-o de Mário Captura-Sapo. Ai, que dor! Ao literato cujo fazia-lhe nojo a forma coloquial. Queria captura em vez de pega, para não macular a língua nacional lá dele. Da velha draga, abrigo de vagabundos, de bêbados, restaram as expressões. Estar na draga, ser na draga, estar ser na terra. E ora ofereço ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda para que as registre entre os leques, pois o povo já as registrou. Então, vamos lá. Alguém conseguiu pegar a ideia do texto? Alguém entendeu alguma parte ou alguém não entendeu nada? Só entendi o final. Tá, então o que você entendeu no final? Eu entendi que ele tá querendo, tipo, da velha draga, abrigo de vagabundos e bêbados. Ele tá falando que dentro desse lugar tinha essas expressões que ele citou. Daí tá falando ele falou pro Aurélio Buarque, que disse essas palavras porque esse pessoal já registrou. É algo já comum entre esse povo. Sim. Então, você percebe que essa pessoa ela tá tentando categorizar as coisas. Mas aí vamos pegar de novo o começo do texto. O que é uma draga, né? Se a gente jogar aqui no Google, o que é uma draga no significado, é uma embarcação, né? Tipo, é uma coisa meio antiga, assim, eu vou até compartilhar aqui com vocês.
Seria mais ou menos isso aqui, é uma instalação que fica no mar e também serve como moradia, que é o que o texto está dizendo. E tinha uma draga que tinha nascido ali no porto como um pé de árvore, ou seja, é uma draga muito antiga, né? As pessoas já nasceram, aquela draga já estava lá. E era uma casa de peixes, né? Faz a pergunta, e aí lá fala que dentro dela, dessa draga vivem meia dúzia de loucos, bêbados, um monte de gente. E dentre as pessoas que estavam nessa draga, vivia um cara chamado Mário Pega Sapo. E esse Mário um dia morreu, e um literato oficial, né? Então, quando foram fazer o enterro, o registro desse homem que morreu, ele trocou o nome dele de Mário Pega Sapo para Mário Captura Sapo. E aí o autor fala que, ai, que dor. Né? E aí eu vou terminar de ler com vocês. Ao literato, então, o que é um literato? É a pessoa que escreveu. Fazia-lhe nojo a forma coloquial. Queria captura em vez de pega para não macular a língua nacional lá dele, da velha draga. É um abrigo de vagabundos, de bêbados, e lá restaram as expressões: estar na draga, viver na draga, por estar sem dinheiro e viver na miséria. Que ora ofereço ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda para que as registre em seus léxicos, pois o povo já as registrou. Então vamos voltar aqui na pergunta, que eu vou até mandar aqui no chat que eu vi que está entrando mais. Então, então a gente percebe que nesse trecho está tendo uma crítica ao preciosismo da língua e a sugestão de dicionarização de expressões locais. Então o poeta expressa uma concepção de língua que a. Contrapõe características da escrita e da fala, b. Ironiza a comunicação fora da norma padrão, c. Substitui regionalismo por registros formais, D. Valoriza o uso de variedades populares. Ou E. Defende novas regras gramaticais. Então, qual que Acho que é a D. foi? Acho que é a D. A D. Ok. Então, vamos pensar que vocês têm que ter em mente que é o eu lírico do poema, não são os personagens. É o eu lírico, é o narrador do poema, é a opinião, é o posicionamento dele. Entendeu? Então, tentem pensar um pouco nisso. E o Pedro já falou que é a D, mas eu também vou dar um tempinho para vocês pensarem mais aí. E aí eu dou uns 2 minutinhos e a gente volta para corrigir, tá? E aí, gente, vocês conseguiram ou ninguém entendeu nada? E quer ajuda? Porque a gente também pode fazer junto se vocês quiserem.
Gente, então eu vou fazer com todo mundo, já que ninguém está se manifestando. Mas, aqui na questão, como eu comentei com vocês, a gente está falando sobre uma espécie de ditados populares, né? Porque qual que é o foco do texto? É que tinha um homem que morava nessa draga que se chamava Mário Pega Sapo. E aí, quando ele morreu, mudaram para Mário Captura Sapo, ou seja, você faz uma alteração na língua para que fique de certa maneira mais formal, né? Porque na língua culta você não fala pega, né? Você fala capturar, né? Do verbo e tudo mais. Tanto que aqui fala, né? Ao literato cujo fazia-lhe nojo a forma coloquial. Esse trecho a gente já percebe um posicionamento do narrador. Por quê? Porque ele está dizendo que o cara ele tinha nojo da forma coloquial. O que é a forma coloquial? É a forma que você fala no cotidiano. E aí ele fala que nessa draga surgiram outras expressões também, né? Que como essa draga, né, esse barco antigo era um lar de vagabundos, bêbados, começou a surgir as expressões lá de você estar na draga, viver na draga. O que significa isso? Você ser uma pessoa fodida, né? Você viver sem dinheiro, viver na miséria. E aí, no final, ele faz uma provocação, né? Esses três trechos aqui no final, eles entregam um pouco a posição do narrador, né? Do eu lírico. Por quê? Eu ofereço ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda, que é um pesquisador e tudo mais, para que ele registre essas palavras nos seus léxicos, né, na gramática. Por quê? Porque o povo já registrou. Ou seja, são palavras que o povo já fala, né, que não tem essa necessidade de você falar na norma culta e tudo mais, porque as pessoas já estão falando. Né? Então, qual que é o posicionamento do eu lírico sobre isso? E aí a gente volta na questão. Então, o poeta expressa uma concepção que contrapõe características da escrita e da fala. Quando a gente está falando de uma contraposição, o que é você contrapor? É você pegar duas coisas e você ir comparando elas. Então, ele está comparando as características da escrita e da fala. O que vocês acham? Ele está pegando o que as pessoas falam verbalmente com o que as pessoas escrevem e ele está fazendo essa comparação? Vocês acham que sim? E aí, gente, o que vocês acham? Não acha nada? Bom, eu falei que eu acho que seria. Na verdade, depois de ter lido, eu acredito que ou vai ser a D ou vai ser a B, né? Qual que você falou que ficou em. Pensou agora? Eu não ouvi, desculpa. Eu ainda acho que é a D, mas se não for a D, eu chutaria a B. Tá, então já vamos para a próxima, porque não é a A. Então, B. Ele ironiza a comunicação fora da norma padrão. Ok, você tem uma ironia aqui, né? Diversamente ele faz um deboche, uma piada, mas uma comunicação fora da norma padrão, ou seja, ele está zoando as pessoas que falam fora da norma padrão ou ele está zoando as pessoas que falam dentro da norma padrão? Ele está zoando as pessoas que falam dentro da norma padrão. Ou seja, percebe como essa questão ela está certa e ela está errada ao mesmo tempo, que foi o que eu já comentei com vocês, que o Enem ele tem essas distrações. Você acaba lendo rápido, você pode colocar que essa é a certa. Porque por isso que é bom a gente ler com muita calma e a gente procurar o significado das palavras, porque de fato você está tendo uma ironia nessa questão, mas você não está tendo ironia de pessoas que falam fora da norma padrão. Você falar fora da norma padrão é você falar como você fala no cotidiano, dia a dia. Então não é fora da norma padrão que ele ironiza, é quem está dentro da norma padrão. Então já não é a A nem a B. C. Substitui regionalismos por registros formais? Não, quem faz essa substituição de você falar de uma maneira mais regional por uma maneira mais formal é o literato que ele critica, não é o poeta que está criticando. Então não é a C também. E aí a resposta certa é a D. Valoriza o uso de variedades populares. Ou seja, qual que é a opinião do poeta no final do texto? Que o povo já registrou essas palavras, que o povo fala essas palavras. Então ele está valorizando as variedades populares, né, o jeito de falar da população. E aí, defende novas regras gramaticais? Não, pelo contrário. Ele está falando que é justamente a linguagem do povo. Então, todo mundo conseguiu entender por que é a D? Tudo bem, gente? Todo mundo tranquilo? Todo mundo vivo?
Vocês entenderam? Tá, as vi joinhas, estou mais feliz agora. Muito obrigado. Foi, Pedro? Ah, desculpa, você já tinha colocado a D, então tá certo. Foi mal. Então tá, então agora eu vou voltar para o começo e aí a gente começa a falar um pouquinho do modernismo de fato. Acho que essa questão ela também já introduz bastante a questão do modernismo, né, que a gente vai falar hoje, que a gente já teve duas aulas comentando, mas acho que de fato agora a gente entra no modernismo em si. Que a gente vai falar um pouquinho da Semana de Arte Moderna, a gente vai perceber o marco do modernismo, né, na sociedade brasileira. A gente também vai refletir algumas contradições do modernismo, né, porque nem tudo é um mar de rosas. Mas eu acho que o principal de todos, talvez de hoje, é vocês entenderem essa diferença do modernismo com até então tudo que a gente viu desde que a gente começou no começo, sabe? Da literatura lá no Barroco, né, lá na época da sociedade colonial. Então, o que a gente vai entender um pouquinho agora do modernismo? Antes da gente entrar na Semana de Arte Moderna de fato, a gente já estava tendo uma conversa nas outras semanas sobre a questão do Monteiro Lobato, né, a questão da Anita Malfatti, que foi, na verdade, uma treta muito famosa assim, na história da arte brasileira. Porque eu já tinha comentado com vocês que o Monteiro Lobato, que é essa pessoa aqui, né, desse período da Copa, ele é uma pessoa bem polêmica, né? Na história, ele é uma pessoa bem complexa. Mas quando a gente está falando de arte, né, no geral, porque ele era escritor, né, escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele também escreveu outros livros, do Urupês, ele escreveu um livro chamado Presidente Negro, que é um livro bem problemático, mas ele era um escritor assim muito famoso e muito renomado na literatura brasileira. É até hoje, né? Todo mundo conhece o Pica-Pau Amarelo. Está passando o Sítio do Pica-Pau Amarelo hoje, ainda no SBT. Então, enfim, ele ainda tem um legado muito grande na literatura brasileira. É, por mais que a gente estuda ele no pré-modernismo, que foi o que eu comentei com vocês na semana passada, o Monteiro Lobato ele não gostava de modernista. Aliás, o Monteiro Lobato odiava o modernismo. Muito claro isso. Ele era um artista muito conservador, assim, não só no sentido mais político, ideológico, mas também na própria arte que ele escrevia. Então, vamos lembrar que eu comentei com vocês, quando a gente está falando de modernismo, a gente está falando daquela forma de arte mais abstrata, que você não necessariamente você precisa pintar a realidade que você vê, e que você pode ter essa liberdade justamente de você fazer o diferente. Então, o que acontece? Né? Qual foi o pontapé assim, dessa treta do modernismo? Aqui nessa foto do primeiro slide, a gente tem essa querida aqui no canto, que é a Anita Malfatti, que ela é uma artista modernista. E ali por volta de 1915, ela estava fazendo uma exposição de quadros, né, quadros de arte moderna, né, muito claro isso. Toda essa galera aqui do slide é modernista. Aqui é a Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, era todo mundo modernista. Novamente, quando a gente fala desses modernistas brasileiros, a gente está falando de pessoas que foram, né, obviamente não eram pobres, muito claro isso, eram pessoas que tinham condições de vida muito altas, e que tinham dinheiro para ir para o exterior, ir para a Europa, fazer curso de arte lá. E foi estudando na Europa que essas pessoas entraram em contato com a arte do modernismo. Então a Anita Malfatti ela passou um tempo na Europa estudando, e aí quando ela voltou ela fez essa exposição de pinturas dela. E o Monteiro Lobato, ele era crítico de arte, né? Então ele escrevia colunas no jornal e tudo mais, e até que ele foi inventado escrever uma coluna sobre a exposição da Anita Malfatti, né? Ele escreveu uma crítica disso, no sentido de que ele, né, foi comentar o que ele achou da exposição dela. Aí ele escreveu, né, Arte de Artistas, e aí isso aqui é só um trechinho que ele fala, porque é uma crítica bem grande, espero que eu traga depois para também achar. Mas qual que é o Monteiro Lobato está dizendo aqui? Começa a dizer, há dois tipos de artistas. O primeiro artista é aquele que vê as coisas normalmente e, em consequência disso, fazem uma arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os progressos clássicos dos grandes mestres. Então, para ele, existe esse primeiro tipo de artista. Que artista é esse? É aquele que vai ver uma coisa, então se eu estou vendo uma árvore na minha frente, eu vou pintar a árvore exatamente do que ela é. Né? Então, o que ele fala aqui? Né? Que a pessoa que pinta desse jeito, ela faz uma arte pura, né? Ela guarda os ritmos da vida, não é rimos não, gente, desculpa, é rirmos. Né? Então, essa pessoa guarda a alegria da vida, da arte, né? Então, basicamente, ele está dizendo que as pessoas que pintam esse tipo de arte são artistas de verdade. E qual que é o outro tipo de artista que ele fala, né?
A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e a interpretam-na à luz de teorias efêmeras sobre a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, tem outro tipo de artista que eles veem a natureza de uma forma anormal. Ou seja, se você tem uma árvore, você não precisa pintar a árvore do jeito que ela está ali. Você pode pintar ela de um jeito mais cubista, que a gente pode pintar a árvore com vários quadradinhos. Você pode pintar a árvore com mais exagero, né? Você colocar mais sombra nas árvores, você distorcer a árvore. Então, enfim, você pode pintar de um jeito mais rebelde, né? Que é justamente isso que ele chamava os modernistas. Ele falava que essas escolas, futurismo, cubismo, impressionismo, eram todas rebeldes, né? E são furúnculos, né? Então, são doenças da cultura excessiva. Então, ele continua falando, né? Os modernistas são produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência, são frutos de fim de estação, bichados ao nascedouro, estrelas cadentes que brilham num instante, às vezes com muita luz, mas qualquer hora somem, logo nas trevas do esquecimento. E aí ele fala, né? Essa artista, a Anita Malfatti, ela possui um talento vigoroso, fora do comum. É uma autora independente, original, inventiva, né? Possui um seminúmero de qualidades natas e adquiridas, das mais fecundas, para construir uma sólida individualidade artística. Então, apesar de ele não ter gostado, ele elogia, né? Ele fala que a Anita Malfatti ela tem um talento. Porém, né, contudo, mas entretanto, seduzida pela teoria do que ela chama de arte moderna, que penetrou nos domínios de um impressionismo discutibilíssimo e põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. E aí ele termina: vamos ser sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti-quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. Ou seja, o que ele está dizendo? E aí eu vou mostrar um quadro da Anitta Malfatti para vocês, só para vocês terem também uma noção do que a gente está discutindo. Eu acho que eu já mostrei esse quadro para vocês, inclusive, faz muito tempo. Mas é só para a gente reviver. Esse quadro da Anitta Malfatti, inclusive, ele é bem famoso, ele se chama A Boba. E, na verdade, é um autorretrato da Anitta Malfatti. É ela na pintura em 1916. Então a gente percebe que esse autorretrato dela é uma pessoa pintada, mas não é uma pessoa real, digamos assim, né? Você não olha e você fala que, nossa, é exatamente igual o rosto de uma pessoa. Porque os modernistas, eles tinham um pouco essa ideia de você deformar a realidade, né? Que é o que o Monteiro Lobato fala, né? Ele fala que parece uma arte de caricatura, uma coisa mais amadora. Por quê? Porque justamente ele tinha esse posicionamento mais conservador para a arte moderna, né? E não era só ele, né? Muitas pessoas ainda tinham essa impressão da arte moderna de você achar que era uma arte mais de caricatura, que você achar que não era arte de verdade, justamente porque não seguia esses moldes mais clássicos. Isso é claro para vocês, assim, essa diferença entre uma arte mais conservadora e uma arte mais moderna? Até que tranquilo? Bom, então, Tranquilo. então é basicamente isso. E aí, assim, ele basicamente acabou com a raça dela no jornal. E isso foi um período, assim, muito desgastante para a Anitta Malfatti, porque, de fato, ela ficou muito tempo sem pintar. Ela teve, né, alguns problemas, assim, né, não psicológicos, mas problemas criativos mesmo, né, de qualquer artista. Ela ficou muito tempo tendo um bloqueio criativo muito forte por conta dessa crítica. Ele realmente, assim, acabou com ela. Enfim, os amigos mais próximos da Anitta, né, você tem relatos até hoje de que comentavam que ela se sentia muito mal por conta dessa crítica que ela levou, né? Enfim. E por mais que isso foi um dos pontapés assim que a gente pode parar para pensar para a Semana de Arte Moderna, porque por mais que esse episódio tenha acontecido em 1915, os modernistas da época, que eram aquelas pessoas que eu mostrei a foto para vocês no começo do slide, elas já estavam se organizando para fazer uma Semana de Arte Moderna. Por quê? Porque é bom lembrar que você estava tendo esse tipo de arte moderna em outros lugares do mundo. Né? Na França, em 1917, você teve uma semana de arte, uma exposição. Então, eles começaram a olhar para esse país e pensar: nossa, o que eles estão fazendo? Por que a gente não pode fazer uma exposição inaugurando a nova arte brasileira? Né? E aí foram surgindo conversas a partir para comemorar o 100º ano da proclamação da República, né? Que é a proclamação. Não, desculpa. Eu acho que eu estou confundindo a proclamação da República com a independência do Brasil, gente. Foi mal. Que a proclamação da República é 1889. Desculpa. A independência do Brasil é em 1822.
Então, eles queriam comemorar os 100 anos da independência do Brasil fazendo a Semana de Arte Moderna, que acontece em 1922. No Teatro de São Paulo, que esse seria uma foto do teatro na época, mas o Teatro de São Paulo ainda existe, né? Está ali no centro, ainda tem vários eventos e tudo mais. Então, começam essas discussões, né? Então, mas para você fazer um evento desse porte, você precisa de financiamento, então você vai chamar diversos empresários paulistas da época para poder dar dinheiro para financiar esse evento. E aí a Semana de Arte Moderna acaba acontecendo entre os dias de 13 e 17 de fevereiro, né, no teatro. E o que foi essa Semana de Arte Moderna? Tinha tudo, né? Tinha texto literário, que é o que a gente vê em literatura, assim, mas a gente também tinha muita exposição de obras, de pinturas, recitais de música, recitais de poemas, você tinha esculturas, você tinha diversas coisas, você tinha leitura de textos, então foi um evento assim muito amplo, né, pela elite ali paulista da época. E muito se fala que o marco, né, o lema deles, né, nessa exposição era trazer o que tinha de mais novo na arte moderna, né. E assim, por incrível que pareça, né, hoje a gente sempre lembra da Semana de Arte Moderna como um marco assim na história da arte do Brasil. Mas na época ela também foi muito criticada, né, porque o modernismo ele ainda tinha muitos haters, né, digamos assim. Então muitos veículos jornalísticos chamaram eles de subversores, de petistas, de diabrados, né, falando que o tipo de arte que eles faziam não era arte de verdade. Mas a exposição aconteceu, né, tinham várias coisas, e como o próprio Graça Aranha, que é um dos modernistas, ele disse, para muitos para muitos de vocês, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Outros horrores vos esperam. Daqui a pouco, juntando-se a essa colação de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Para esses retardários, a arte ainda é o belo. Eu acho que esse trecho é muito interessante para a gente pensar o modernismo, porque o que ele está dizendo? Que essas pessoas que, né, mais conservadoras da arte, elas tinham muito essa ideia de que a arte ela tinha que ser somente bonita. Né? Então, novamente, se você pintar um quadro de uma pessoa, aquele quadro tem que ser bonito, para a pessoa guardar, ter para ela, para as pessoas olharem e falarem, nossa, como esse quadro parece você. Mas se a gente voltar e parar para pensar naquele quadro da Anitta Malfatti, ele não está preocupado com uma espécie de beleza real da vida, né? A beleza é subjetiva. Às vezes o que é belo para mim pode não ser para outra pessoa, e é isso que eles estavam preocupados, né? Então, o Graça Aranha admite nesse trecho que eu li. A gente sabe que a arte que a gente está trazendo hoje é uma arte que vocês não vão gostar, mas é uma nova forma de arte que liberta, que é extravagante, que transcende. Então, acho que essa era um pouco a proposta dele. Até aqui tudo bem também, gente? Tranquilo? Só no caso. Ah, deu pra entender. Então, beleza. E aí, eu acho que, no geral, e aí, é, em questão de literatura mesmo, você teve o Manuel Bandeira escrevendo um poema chamado Fato, ele acabou não indo, mas ele mandou uma pessoa ler o poema para ele lá na hora. Você teve um poeta mineiro recitando um poema, o Heitor Villa-Lobos, que é um compositor brasileiro, né, ele é orquestrista, ele trouxe diversas composições, quadros da Tarsila do Amaral, enfim, o Abapuru, né, que todo mundo conhece, é o símbolo, assim, se a gente para pensar do modernismo, e também é uma das pinturas mais famosas, assim, né, da arte brasileira. Acho que, se eu não me engano, ela já foi leiloada no exterior tipo, por milhões de euros. Assim, essa é uma obra muito valiosa. Inclusive, a gente vai entrar no Abapuru agora. Foi até bom já ter trazido ele, porque lembra que a gente comentou que toda a vanguarda tinha um manifesto, né? E quando a gente está falando de manifesto, a gente está falando de documento, que é quando elas estão do algo, né? Uma libertação, né? Quando a gente manifesto comunista, é um manifesto que fala sobre a luta de classe, né? Sobre a luta do proletariado do trabalhador com o burguês. E bem nessa época do modernismo surgem diversos manifestos, né? O primeiro de todos é o Manifesto Antropofágico, e a gente vai conversar um pouco melhor desse manifesto. Né? O que foi esse Manifesto Antropofágico? Ele começa de uma história engraçada, porque foi um dia que os modernistas eles estavam no restaurante jantando. E aí um dos caras que estava lá, né, ele contou depois que eles estavam lá conversando, né, jantando e tudo mais, e eles pediram rã para comer, né, carne de rã, sapo, enfim. E aí, quando esse prato chegou, um dos amigos, ele, né, começou a brincar e tudo mais,
falando, né, que a carne de rã era muito gostosa e tudo mais, só que eles começaram a fazer uma reflexão, né? Eles perceberam que a rã e o ser humano têm similaridades, né? Porque na teoria do evolucionismo, né, você tem essa crença de que todos os animais eles têm um ancestral muito antigo em comum, né? Então ele falou que as rãs e os animais fazem parte da as rãs e o ser humano, desculpa, elas fazem parte da mesma. E aí, então, aí um dos outros amigos brincou assim, então se a gente comer a rã, a gente vai praticamente fazer antropofagia, né? O que é antropofagia? É canibalismo, né? É diferente de canibalismo, é parecido com canibalismo, mas tem origens diferentes, né? A antropofagia é o ato de você comer outros seres humanos, né? E aí ele brincou falando, então se a rã e o ser humano são parecidos, então eu comer rã é eu comer um ser humano. E aí nisso eles começaram a elaborar essa espécie de antropofagia. Então, uma espécie de antropofagia que foi documento bem nessa época, né? 1908, 1906, em que é um texto que eles estão falando assim, só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente, to be or not to be, that the question. Queremos uma revolução caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficaz na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer sua pobre declaração dos direitos do homem. E aí percebem, né, como é característico de vários manifestos, você tem essa palavra queremos, exigimos, porque o manifesto ele tem esse caráter de ser um documento em que você está exigindo alguma coisa. Mas, assim, explicando para vocês a ideia por cima, o que é a ideia do manifesto antropofágico? Eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira um pouco resumida. Há muito tempo atrás, há bastante tempo mesmo, lá na época pré-colonização do Brasil ainda, você tinha algumas sociedades indígenas aqui no Brasil que eles tinham o hábito da antropofagia. Só que era um ritual um pouco mais simbólico e religioso. Os tupis, por exemplo, eles tinham uma crença de que, por exemplo, eles estavam lá guerreando com uma tribo inimiga. E aí, por exemplo, aquela tribo era muito rápida, né? Tipo, tinha indígenas muito rápidos. Então, eles tinham a crença de que se eles, né, raptassem esses indígenas rivais, por exemplo, comessem as pernas deles, eles iam ficar mais rápidos, né? Porque tem todo um contexto religioso por conta disso. Ou você vai ter algumas sociedades indígenas que eles até praticavam antropofagia entre a mesma comunidade, mas aí já era uma coisa mais voluntária, que é um ritual todo de preparação, porque você acreditava que a energia ela ia circulando, né? Então você tinha que aproveitar a energia que tinha em volta. Mas qual que é a ideia, basicamente? É você comer as outras pessoas achando que você vai absorver as melhores partes delas. Então, se aquela pessoa é inteligente, eu vou comer a cabeça. Se aquela pessoa é rápida, eu vou comer a perna. Se aquela pessoa é mais forte, eu vou comer o braço. Enfim. O manifesto antropofágico ele tinha um pouco essa ideia. Só que isso era uma coisa mais de arte. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que as vanguardas elas são uma arte da Europa? Esses artistas eles achavam que eles estavam praticando antropofagia. Por quê? Porque eles iam estudar lá fora, né? Tinham contato com essas artes, né? Cubismo, futurismo, expressionismo, então eles iam comer essa arte, né? No sentido abstrato. E aí você vai absorver essa arte e você vai voltar aqui para o Brasil e você vai usar essa arte para você fazer uma cultura brasileira. Isso faz um pouco de sentido para vocês? Uma coisa bem doida mesmo. Mas eu acho que a ideia é vocês entenderem que tem essa questão de você ir para fora, você ir para a Europa, você absorver essa arte e você voltar aqui para usar aquela arte como base, para fazer a sua própria arte brasileira. Isso é claro para vocês ou é um pouco confuso? É, é, como é que eu posso explicar, né? É algo meio estranho, mas dá para entender. É completamente estranho. É uma viagem bem grande, mas é isso. Sei lá, não consigo imaginar uma pessoa. Acho que se isso fosse feito hoje em dia, eu acho que seria canibalismo. Não, então, assim, uma coisa tem que ficar clara. Primeiro, hoje em dia não se tem mais registro de tribos indígenas que praticam antropofagia, tá? Porque com a colonização, a tendência foi que esses hábitos parassem, né? Porque os indígenas foram colonizados e tudo mais. Mas a ideia em si não é muito que vocês entendam os indígenas praticando antropofagia. É vocês entenderem esse contexto de antes
para depois vocês perceberem como os modernistas usaram esse. Não é que os modernistas eles praticavam antropofagia, né? Eles comiam outras pessoas, mas que eles usaram um conceito, né, de que você vai estudar na Europa e ter contato com essas artes, então você come essas artes, né? Você entra em contato. E aí você absorve essas artes. O que seria absorver ao invés de comer? Você estudar, você aprender um pouco mais sobre a técnica, a arte moderna e tudo mais. E aí você volta para o Brasil com esse conhecimento e você pinta quadros aqui, só que quadros mais brasileiros. Não é antropofagia em si, né, dos indígenas, mas é como eles usaram isso dos indígenas para poder fazer o manifesto antropofágico deles. Isso é mais claro. Foi? Por exemplo, se a gente pegar esse quadro aqui, esse quadro da Tarsila do Amaral, ele tem uma influência muito grande do cubismo. Por quê? Porque a gente percebe que as casas elas são pintadas em formas geométricas. Você tem tudo muito formato, muito bonitinho aqui nesse quadro. Tem muito quadrado, muito triângulo. Mas isso aqui, assim, uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que esse quadro parece mais uma arte europeia, que veio da Europa, ou mais uma arte brasileira? Pera aí, professor, eu te pergunto que o áudio ficou meio ruim. Eu perguntei se vocês acham que esse quadro aqui que vocês estão vendo agora, vocês acham que ele parece um quadro europeu ou um quadro que foi pintado aqui no Brasil? Eu acho que foi pintado no Brasil. Então, porque a gente percebe pelos elementos que tem aqui, né? As casas, que tem bastante casas. As plantas. Isso, exatamente, isso é um ponto muito importante. A vegetação que tem aqui no quadro, as próprias pessoas pretas, né, representadas, porque o Brasil tem muito mais pessoas pretas, né? Os cachorros aqui, então, percebe como essa pintura ela tem influência do cubismo, né, pelas formas geométricas, mas é uma pintura brasileira. Essa é a ideia um pouco da antropofagia, né? Então a Tarsila do Amaral ela foi lá na Europa estudar, ela entrou em contato com o cubismo, ela absorveu o que ela quis de cubismo, que é o que as formas geométricas, mas ela voltou aqui para o Brasil e pintou uma arte genuinamente brasileira. Ficou um pouco mais claro para vocês agora essa ideia do antropofagismo? Pera aí, professor. Eu entendi a ideia de que isso daqui a gente bate o olho e realmente pensa que é uma arte brasileira. Eu só não entendi essa parte do antropofagia. Ô, cara, antropofagia. Explica de novo? Então, porque a ideia é meio que assim, esquece os indígenas comendo, praticando canibalismo, antropofagia, mas a ideia é a seguinte: o manifesto antropofágico deles tinha a ideia de você absorver as coisas da Europa e a partir disso você fazer uma arte brasileira. Ou seja, novamente, esses modernistas eles iam estudar fora na Europa porque eles tinham dinheiro, eles tinham condições, iam lá na Europa, estudavam cubismo, futurismo, surrealismo, tudo aquilo que a gente viu na semana retrasada. Mas eles, a partir disso, faziam uma nova arte brasileira. Por quê? Porque a ideia é você absorver o que você tem de fora, mas como a ideia do modernismo é você trazer uma arte brasileira, não tem como você fazer coisas europeias, porque se é uma arte brasileira, tem que ter elementos do Brasil. Então você absorve o que você tem lá de fora e você traz aqui para dentro com influências daqui. Ficou um pouco mais claro agora? Mas eu acho que a ideia, assim, Mas essa pintura teve influência europeia? sim, eu acabei de comentar com vocês que essa pintura ela tem muita influência do cubismo. O cubismo ele foi uma vanguarda que surgiu na Europa. E qual que era a ideia do cubismo? Era você pintar com formas geométricas. Vamos pensar um pouco aqui esse quadro. Olha o tanto de quadrados que a gente tem aqui, as casas. E não é só formas geométricas assim de quadrado, triângulo e círculo, mas as formas que a gente tem aqui as árvores que remetem a círculos, as casas quadradas, as janelas quadradas, os triângulos. Lembra que o cubismo também tinha muito aquilo de você não colocar tudo no centro da tela. Ou seja, tem elemento aqui nessa parte do quadro, no canto, embaixo, em cima, qualquer lugar que você olhar para o quadro vai ter elemento para você analisar. Entendeu? Como tem a influência de fora, mas a temática, o conteúdo do quadro é brasileiro.
Mas eu acho que a ideia é vocês entenderem isso, de que você estuda uma coisa de fora. Beleza. Tá. Então acho que agora. E aí o manifesto antropofágico não foi o único que surgiu. Inclusive, uma curiosidade para vocês, o Abapuru, que é esse quadro, a palavra Abapuru, que foi a Tarsila do Amaral que pintou e também fez parte do manifesto antropofágico, significa o homem que come gente. Né? E por incrível que pareça, aqui não é um nariz, é um braço. Então tem um pouco assim a ideia. A gente vai ter o manifesto do pau-brasil. O manifesto do pau-brasil ele foi escrito pelo Oswald de Andrade em 1925. Então, o que ele fala nesse manifesto? Né? A poesia existe nos patos, os casebres de açafrão e de ocre, nos verdes da favela, sobre o azul cabralino, são patos estéticos. Somos contra o gabinetismo, a prática culta da vida, engenheiros em vez de júri confuso, perdidos como chineses na genealogia das ideias. Então, o que eles queriam? Né? Uma língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica. Então, o Manifesto para o Brasil ele tinha essa ideia de você fazer uma arte mais popular, né? Que volta um pouco naquela primeira questão que a gente resolveu, sem você se preocupar com escrever na norma padrão, né? A poesia não existe só no culto, né? A poesia, tem gente na favela escrevendo poesia, né? Tem pessoas em regiões mais populares escrevendo poesia. Então, a poesia tem que ser acessível para todo mundo. Essa é basicamente a ideia do Manifesto para o Brasil. Esse era o manifesto, mas também foi publicado o livro chamado Pau Brasil, que é esse livro que está aqui do lado, que é um livro que tinha vários poemas dentro. Poemas muito diferentes que a gente vai dar uma analisada em alguns logo mais. Mas a ideia do Manifesto Pau Brasil é você ter essa arte mais popular, né? Uma leitura mais fácil, mais dinâmica. E aí a gente vai ter também o Grupo Verde e Amarelo. O Grupo Verde e Amarelo ele também surgiu ali por volta de 1926, também por modernistas, e eles eram um pouco mais radicais. Porque eles eram conhecidos ou como verde e amarelo ou como escola da anta. E por que escola da anta? Porque a anta é um animal, né, símbolo brasileiro. Então, eles tinham esses dois nomes. O grupo verde e amarelo, eles tinham essa ideia de ser muito nacionalistas, ou seja, não importa o que vem de fora, Europa, Estados Unidos, o que importa é o que tem aqui no Brasil. Então, a gente vai valorizar o que tem aqui dentro do Brasil. Então, eles eram um pouco mais falavam. Lutamos pela liberdade plena de cada ser humano como quiser e puder, cuja condição é cada um interpretar o seu país e o seu povo através de si mesmo. Somos contra as sistematizações ideológicas, aceitando todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas que faremos a inevitável renovação do Brasil. O nosso nacionalismo é verde, amarelo e tupi. Então eles tinham muito esse amor pela pátria, né? Isso, inclusive, vai ficar uma coisa bem complicada, né? Porque eu não sei nem se vocês já viram isso com o Matheus, se ele já falou com vocês, mas eu já ouvi falar do Brasil, alguém já viu esse símbolo aqui? Não sei. Não sei que símbolo é esse. Tá, Eu já vi, mas não sei o que significa. tá. Estou tentando fazer aqui. Então, porque assim, a gente tem justamente um dos problemas, né? Que às vezes a gente fala que é bom você ter amor ao seu país, à sua pátria, mas também alguns filósofos já diziam que você ter amor demais à sua pátria também não é uma coisa muito boa, porque você pode acabar ficando um pouquinho complicado, né, meio problemático. Porque uma dos problemas que você vai ter com o movimento verde e amarelo é que eles vão se tornar tão nacionalistas que eles vão criar a ação integralista brasileira. O que é o integralismo? Isso é uma coisa que é realmente muito bom que vocês saibam, né? Porque isso faz parte da nossa história, mais de história mesmo, não é nenhuma coisa assim mais de arte, mas é uma coisa que fez parte da história do Brasil. Era basicamente o nazismo brasileiro, assim, em outras palavras, porque era um grupo fascista, né? Exatamente, era o símbolo do movimento integralista brasileiro, né? O integralismo ele foi um movimento brasileiro de extrema direita, né? Então eles eram fascistas, que era justamente esse amor à pátria tão excessivo você acaba criando um sentimento até fascista, de certa maneira, né? E aí esse símbolo, essa letra que está no meio é a letra grega sigma, né? Então,
os integralistas eles eram muito nacionalistas, eles eram muito patriotas, eles acabam se tornando um pouco mais cristãos também, de certa maneira, embora né, no começo o verde e amarelismo era um pouco mais, né, pregava o tupismo, aqui o tupismo, eles não eram cristãos, né? E aí você vai ter uma. Isso foi muito grande, assim, na época do modernismo, 1920 e 30, né? Porque você vai ter uma guerra muito grande entre integralistas e comunistas, né? Porque eles eram os extremos opostos, né? Porque o integralismo era um movimento mais de extrema direita e, né, o comunismo, obviamente, é um movimento mais alinhado com a esquerda. E eles também tinham uma saudação bem parecida com a saudação nazista, que era o ato de você levantar a mão, né, na diagonal. Então, eu não sei nem se vocês vão ver isso com o Matheus, mas é uma época mais de Vargas, né? Um pouco mais para frente da história do Brasil. Mas, assim, isso fica de curiosidade para vocês. Então, por exemplo, lá na Alemanha a gente tinha o nazismo, se na Itália a gente tinha o fascismo do Mussolini, aqui no Brasil a gente tinha o integralismo. Ainda existem pessoas integralistas, inclusive, mas já foi um movimento muito mais forte, assim. Era um movimento, assim, com milhares de pessoas, de ao ponto de ser um partido político. Então, só de curiosidade para vocês, até para a gente entender, às vezes, como esse nacionalismo excessivo, né, esse amor à pátria muito grande, ele pode se tornar um pouco tóxico, né? Eu acho que era Nietzsche, que era um filósofo, que ele falava um pouco isso, né? Sobre o chauvismo, que é você ter o amor excessivo à pátria e tudo mais, enfim. E aí, por último, só trazendo para vocês, a gente tem a revista Claxon. A revista Claxon não foi um manifesto, né? Ela não foi um movimento assim, como o próprio nome sugere, né? Era uma revista que surgiu ali na época da Semana de Arte Moderna, em 1922, e ela durou até 1923. E era uma revista que, né, divulgava o movimento modernista, né? Então, eles criticavam, né, essa arte mais tradicional, colocavam novos artistas, né, em evidência, e ela fez muito sucesso no começo porque o modernismo ainda era muita novidade. Só que assim como qualquer revista de antigamente, você precisava de assinaturas, você precisava de financiamento, né? As pessoas precisavam ler para ela continuar em alta. E aí, como o número de assinaturas foi baixando, a revista acabou um ano depois, em 1923. Então, assim, eu sei que eu falei de muita coisa agora para vocês, né? A gente falou de Manifesto Antropofágico, Verde e Amarelismo, Pau Brasil, Revista Claxon, né? A Semana de Arte Moderna, mas o que é importante que vocês saibam até agora? Percebe como o modernismo ele foi essa potência assim, muito forte na sociedade? Olha o tanto de coisa que surgiu na época que fez com que, tipo assim, a arte brasileira tivesse uma nova cara, né? Então, olha o tanto de revista que surgiu, os manifestos, né? A Semana de Arte Moderna que teve, o quanto ela foi criticada, mas até hoje ela é lembrada, né? Os quadros que até hoje todo mundo se lembra. Então, é a gente entender que qual é o objetivo central do modernismo? Era você trazer uma arte nova brasileira, né? Por mais que você pegasse influências de fora, né? Igual as vanguardas, é você trazer uma arte que seja brasileira e que dialogue com as pessoas. É. A gente viu isso um pouco parecido no romantismo, né? Quando a gente falava do romantismo já faz umas aulas, o romantismo ele criou aquela identidade nacional, né? Uniu todo mundo, né? Formou um país que até então não existia. Mas quando a gente está falando do modernismo, o modernismo ele também não vai ser tão idealizado assim, né? De você falar que, nossa, o Brasil é um país lindo, maravilhoso. Lembra quando a gente viu o Canção do Exílio, né? Aquele poema, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, então as aves daqui não cantam como as de lá. O romantismo ele estava um pouco mais preocupado em você trazer essa visão mais bonita do Brasil, né? De que o Brasil é um país lindo, sem defeitos. O modernismo ele vai ser um pouquinho mais crítico, né? Ele vai falar assim, ó, o nosso país ele é muito bonito de verdade, a arte daqui é maravilhosa, mas não é só isso, nós também temos muitos problemas. Então, eu acho que a ideia do modernismo é um pouco essa também, é você trazer essa arte brasileira, mas também com um teor de crítica, uma linguagem muito mais acessível para as pessoas. Então, acho que, resumindo tudo isso que eu falei até agora, eu acho que o importante que vocês saibam é isso. Que o modernismo ele também é bem cobrado no Enem, então ele traz essa característica de ser essa arte, né, que muda um pouco o Brasil. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos fechar essa primeira parte. Eu trouxe dois poemas para ler com vocês que não são poemas da Semana de Arte Moderna, mas eles estão bem ali na época. Esse, por exemplo, é do Manuel Bandeira, que é o Poética. Então, olha só o que ele diz nesse poema. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado,
Do lirismo funcionário público com o livro de conto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil com gente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber de lirismo que não é de libertação. Ou seja, vamos analisar esse poema. Percebe como ele é um poema bem revoltado, assim, né? Então, que lirismo é esse que ele está falando? É poesia, é arte, né? Então, ele está cansado da arte comportada, né? Aqui ele faz até uma ironia, né? Do funcionário público com livro de conto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Ou seja, ele está cansado daquelas pessoas que vão trabalhar todo dia e puxa saco do senhor diretor, né, do chefe, que bate o ponto todo dia e tem uma vida meio entediante, né? Tanto que ele continua depois. Eu quero a arte dos loucos, né? A arte dos bêbados, a arte difícil, a arte dos palhaços de Shakespeare. E acho que o diálogo que ele traz no final é muito interessante assim, para a gente pensar essa proposta. Não quero mais saber do lirismo, não é de libertação. Ou seja, ele só quer saber de arte diversa, ele só quer saber dessa arte regrada, que fala como as pessoas devem escrever, como as pessoas devem pintar, ele quer essa arte mais radical, que vem muito dessa ideia do modernismo, né, das vanguardas, de você causar uma ruptura com a arte antiga. Tudo bem? Alguém percebeu alguma coisa que ou também não entendeu alguma parte? Ah, tá, dá pra entender. Por exemplo, se a gente pegar esse outro aqui, esse aqui é bem mais simples, mas ele é bem bacana, que é o Pronominais do Oswald de Andrade. Ele fala: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ou seja, ele está criticando essa norma padrão de falar. Olha o que ele começa dizendo. A gramática fala que você tem que dizer assim: dê-me um cigarro. Mas o bom negro e o bom branco dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. E ó, vamos reparar como é a estrutura do poema. Percebe que é um verso mais livre, ou seja, não tem muitas palavras no verso, são palavras mais curtas. O jeito que a gente lê. Vocês concordam? Ah, eu não passei o slide. Perdão, vou ler de novo. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Vocês percebem que é uma leitura que parece até mais uma conversa, não tem essa coisa regrada que a gente viu nos primeiros poemas que a gente lia. É uma linguagem muito mais fácil, né? Para a gente que lê hoje é uma linguagem muito mais entendível. Por exemplo, os versos são maiores, então não tem uma estrutura tão certinha assim, né? Resumindo, você pode escrever o poema de uma maneira mais livre sem se preocupar com os moldes, né? O modernismo também tinha muito essa quebra de você não se preocupar de escrever de uma maneira tão regrada, sabe? De você ter essa liberdade de você escrever do jeito que você achar melhor. Então, vocês conseguiram perceber não só essa questão do conteúdo dos poemas, mas também da forma que ele é escrito? Isso é claro para vocês também? Ah, no caso, essa falta de rima que você está se referindo, né, Falta de quê? professor? Oi, eu tô ouvindo. Falta de Falta quê? de essa coisa sem ter muitas rimas. Não rimas, mas Eu um acho que jeito mais descontraído, por assim dizer. achei legal também. Obrigado por me lembrar, inclusive, essa questão das rimas, né? Porque, assim, eu vou pedir para vocês puxarem bastante assim, da memória de vocês, para quem estava lá na primeira aula quando a gente falou de Camões, mas eu posso fazer para vocês, para a gente lembrar. Quando a gente está falando de um poema mais clássico, a gente está falando daquele poema do Camões que a gente viu na primeira aula, que a gente destrinchou o poema todo, a gente viu o soneto, as figuras de linguagem, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Peraí que eu tô é, cadê? Nossa, a imagem fica muito ruim. Mas então, geralmente não tem tantas rimas assim, não é aquele verso decassílabo, lembra? Que você divide em sílabas poéticas. Então, por exemplo, esse poema do Camões,
ele seria mais clássico, né? Uma arte mais tradicional, ó. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Lembra? Ver, doer, sente, descontente. O modo como o poema é escrito, ó, parece que o poema é todo estruturado, que ele foi pensado para ser escrito. Agora vamos pegar esse poema aqui de novo do Oswald de Andrade. Percebe que não tem as rimas muito certinhas, né? Ó, cigarro, gramática, aluno, sabido, branco, brasileira. Estou dizendo que no modernismo não tem rima, você tem rima. Só que, de novo, não é aquela rima tão preocupada igual você tem aqui no soneto. Você tem, só resumindo o que eu estou querendo dizer, você tem uma liberdade maior para você escrever os poemas. Você não tem que ficar preso a regras e a estruturas tão fortes assim, né? Tem essa quebra muito grande também. Então, eu acho que fechando o modernismo é isso. Assim, eu não trouxe nenhum poema também, além desse, para a gente ver, mas a minha ideia é a gente resolver um exercício agora. Mas está todo mundo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu falei? Eu acho que o modernismo, eu acho que a partir de agora em diante, o modernismo geralmente ele é mais cobrado no Enem. Sempre, 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 sempre vai ter uma questão de modernismo. Não propriamente sobre a Semana de Arte Moderna, fica claro isso. Mas sempre cai um artista do modernismo, né, algum poeta, até mesmo algum pintor. Do modernismo para frente, geralmente a tendência é cair mais. Mas geralmente são textos interpretativos, né? Então provavelmente vai ser um poema, vocês vão ter que ler, interpretar, não precisa ter tudo na cabeça. O que eu acho que é importante você saber do modernismo é que ele tem essa quebra muito grande com uma arte mais conservadora, né? E todo o rebuliço que a Semana de Arte Moderna causou, como os artistas modernistas eles incomodavam muito. Então acho que a ideia basicamente é essa. Todo mundo tranquilo? Foi? Nossa, gente, desculpa, eu acabei de abrir o chat agora e eu vi que o Hugo perguntou se teve algum impacto no Brasil de forma geral. E aí eu vou voltar na pergunta que você fez agora e vou te perguntar também. O que você foi naquela hora que a gente está falando do integralismo ou você está perguntando do modernismo no geral? Desculpa não ter visto. É porque hoje eu tô muito ruim assim com o chat, eu também nem vendo, perdão. Ah, do integralismo. Então, que eu me lembro, teve muito. Assim, porque é bom a gente, inclusive, foi bom você ter colocado isso, porque eu também vou complementar dizendo uma coisa. O modernismo, ele não foi um movimento assim só na arte, ele foi na sociedade no geral, porque a sociedade estava se modernizando muito. De 1900 para frente, São Paulo assim explode, porque São Paulo sempre foi projetado para ser uma cidade moderna, mas é quando a cidade começa a se modernizar mais. A questão política também com o modernismo é muito forte, né? Porque esses políticos vão apoiar o modernismo porque eles veem o modernismo como avanço na sociedade, né? Então, bem nessa época surgiu Getúlio Vargas, que foi assim, um dos maiores presidentes, seja no sentido bom, no sentido ruim, na história do Brasil, né? Ele foi uma pessoa bem complexa também, né? Bem complicada no geral. Eu acho que isso já entra até um pouco no outro ponto que eu ia dizer, mas eu acho que resumindo assim a sua pergunta de uma maneira mais rápida, sim, o integralismo ele surgiu no Brasil e ele teve muitos problemas. Não foi uma coisa que surgiu assim, tipo, surgiu e ficou por isso mesmo, sabe? Tanto que de 1930 para frente você teve muitos conflitos entre os integralistas e os comunistas, né? Porque, novamente, eram movimentos políticos com ideologias muito diferentes. O integralismo ele tinha todas essas características que a gente vê quando a gente estuda o nazismo e o fascismo, né, na Europa. Você tinha lemas como Deus, Pátria e Família, você tinha slogans, para mostrar para você. Aqui, essa imagem e essa aqui também. O integralismo ele tinha muito forte esse slogan de você convidar as pessoas, né? Então esse, por exemplo, era um pôster da época, ó, junte-se a nós pelo bem do Brasil, frente integralista em Pernambuco. Novamente o símbolo integralista, a pessoa levantando a mão pro alto. Essa foto já é mais recente de integralistas aqui no Brasil hoje em dia mesmo, né? Tentando reviver esse movimento. Estou tentando caçar aqui mais umas fotos para mostrar para vocês. Mas a gente pode parar para pensar, assim, e é bom lembrar uma coisa, assim, que eu acho que é importante destacar para vocês. O comunismo ele estava muito forte nessa época, em 1900.
Não que o comunismo não seja mais forte hoje em dia, mas, por exemplo, as pessoas nessa época elas tinham uma sede política e militante muito mais forte, tanto que você tinha, né, sociedades comunistas no Brasil, você tinha partidos políticos comunistas no Brasil. Nessa época, Cuba, né, estava passando pelo processo do socialismo. Futuramente você vai ter a Coreia do Norte. Então, o mundo ele está passando por uma mudança muito grande em todos os aspectos, na política, na arte, na história. E esses modernistas eles viam o futuro com uma esperança muito grande, né? Então vamos projetar no futuro tudo que vai acontecer. Então como eles estavam vendo que a tendência do mundo era se tornar um pouco mais pacífico, né? Porque acabou que eu comentei de Cuba e Coreia do Norte, mas que falar da principal, né? Do principal modelo socialista que a gente tem, querendo ou não, ainda no mundo, que foi a União Soviética, né? Que surge bem nessa época, né? Porque a União Soviética ela surge com uma revolta socialista e aí eles veem esse progresso e eles pensam, nossa, é agora que vai dar tudo certo, né? Vamos lembrar que eu comentei com vocês que não existe vanguarda sem utopia. Ou seja, basicamente ele chama a esperança no futuro, de você olhar o futuro e você achar que as coisas tendem a ficar melhores. Só que nós que estamos no futuro vimos que não foi bem assim que aconteceu, né? A União Soviética acabou e tudo mais. Enfim, isso já é um assunto mais histórico e político, né, e econômico. Mas eu acho que resumindo a sua pergunta, assim, o integralismo ele foi muito importante para a história do Brasil, seja no sentido ruim, né? Porque em 1930 o integralismo inclusive ajudou muito Vargas, né? Enfim, meio complexo, mas acho que resumindo sim, teve um impacto no Brasil muito grande. Não é à toa que tem até hoje, né? Como pode ser para vocês, é de uma matéria que está falando. Integralistas, né? Existem até hoje, né? E tentam trazer o movimento de volta. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Tá, então, minha ideia é a gente resolver um exercício e aí eu pulo para as minhas considerações finais. Deixa eu só pegar a questão. Ah, tá. Agora é o primeiro exercício. Tá, deixa eu voltar aqui no slide. Então, vamos lá. Então, a pergunta está dizendo o seguinte: esse texto tem importância singular como patrimônio linguístico para a preservação da cultura nacional devido. Eu acho que essa questão, inclusive, ela é bem mais fácil porque ela tem uma pergunta muito direta, assim, né? Então, qual que é a pergunta que eu estou trazendo para vocês? Então, nesse texto, ele tem uma importância como patrimônio linguístico, hein? Linguístico. Então, ok, é um patrimônio, mas é linguístico, ou seja, relacionado à língua. Então, esse texto ele preserva a cultura nacional por quê? Então, vamos ler o texto que é do Guimarães Rosa, que é um autor modernista, que é do Sagarã. Então, é um diálogo, né? Bom dia, seu Marrinha. Como passou o de ontem? Bem, já sabe, não é? Só ganha meio-dia. Lá além, generoso Cotuca Terceiro. Vai em festa, dorme que horas, e quando chega, ainda é todo enfeitado e falamitrão. Que hei de fazer, seu Marrinho? Eu amanheci com uma neuralgia, fiquei com cisma de apanhar friagem. Mas o senhor vai ver como eu toco o meu serviço e ainda faço esse povo trabalhar. Então suou para despender o pedroço e teve de pular para trás, para que a laje não lhe esmagasse um pé. Praguejo. Quem não tem bril, engorda. É, esse sujeito só é isso, e mais isso, opina Fidu. Também, tudo para ele sai bom, e no fim dá certo, diz Correia, suspirando e retomando o enxadão. Para uns, a vaca morre, para outros, até boi pega a partida. Seu Marra já concordou. Está bem, seu Laio. Por hoje, como foi por doença, eu aponto o dia todo, que é a última vez. E agora deixe de conversa fiada e vai pegando a ferramenta. Então, pode estar um pouco confuso para vocês, mas não é um diálogo só entre dois personagens. Tem vários personagens dialogando aqui nesse trecho, e basicamente está contando sobre um funcionário, né, que ele chegou atrasado porque ele estava doente,
E aí os outros funcionários do trabalho começaram a comentar, nossa, mas ele chegou atrasado, né? Será que ele estava na farra? O que será que ele estava fazendo? E aí esse trabalhador que chega depois porque estava doente, diz pro patrão, né? E aí o patrão fala que ia descontar o dia todo dele, mas ele fala, não, não desconta não, porque eu estava doente. Aí no final ele fala, tá bem, como foi por doença, eu aponto o dia todo, mas é a última vez. Agora deixe de conversar e vá pegando a ferramenta. Então é um diálogo aqui entre os personagens. Então, esse texto tem importância singular como patrimônio linguístico para a preservação da cultura nacional, devido a menção a enfermidades que indicam falta de cuidado pessoal, b. a referência a profissões já extintas que caracterizam a vida no campo, c. aos nomes de personagens que acentuam aspectos de sua personalidade, d. ao emprego de ditados populares que resgatam a memória dos saberes coletivos, ou e. as decisões de costumes regionais que desmistificam crenças e superstições. Ou seja, o que eu digo para vocês? Leiam o texto de novo sozinho, de dica, né? Leiam com calma. Se vocês não perceberam, não entenderam uma palavra que tem o significado, mas assim, vão interpretando bem, e novamente, não é um diálogo só de dois personagens, são vários personagens aqui. E tentem perceber no texto o que no texto aqui, né? O que frase, que personagem, o que tem aqui no texto que faz com que ele tenha esse patrimônio linguístico na cultura. Aí eu vou só dar um tempinho para vocês, que eu também preciso abastecer o meu copinho de água, e aí a gente já volta para corrigir, tá bom? Já volto.
Tudo bem, gente? Conseguiram ou precisam de ajuda? Querem um tempinho a mais? Não sei, professor. No máximo, eu acho que seria C, talvez. Tá. Alguém quer um tempinho a mais ou eu posso seguir? Tá, então eu vou indo. Bom, então vamos lá. Então, esse texto tem importância singular como patrimônio linguístico para a preservação da cultura nacional devido a. Então, vamos pensar. A. A menção a enfermidades que indicam falta de cuidado pessoal. Então, o que é uma enfermidade? É uma doença. Ok, o texto diz que tinha um personagem doente no texto. Mas aí eu pergunto para vocês: vocês acham que um fato de um personagem estar doente é o que faz o texto ser um patrimônio linguístico na cultura brasileira? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque qualquer pessoa. Vamos lembrar de uma coisa. O que é um patrimônio linguístico de cultura nacional? É uma coisa que é própria daquele país. Ou seja, em qualquer lugar do mundo alguém pode ficar doente. Então, não é você ficar doente que determina o patrimônio linguístico de algo no país. Então, não é A. B. A, opa, a referência a profissões já extintas que caracterizam a vida no campo. Assim, essa já é meio complicada porque eles são trabalhadores, mas não especifica também muito que tipo de trabalho eles fazem. Então a gente não pode dizer que o que caracteriza como patrimônio nacional do país é eles serem trabalhadores. Não. E trabalhos extintos, será que esse trabalho que eles fazem até hoje está extinto? Isso não é muito claro no texto. E aí a C, aos nomes de personagens que acentuam aspectos de sua personalidade. Beleza, novamente a gente tem aqui, ó. Seu Marrinha. Provavelmente o seu Marrinha deve ser um senhor mais bravo, mais casca-grossa, por isso que ele é chamado de Marrinha. Cadê o outro aqui? Lá além generoso. Então provavelmente deve ser um homem, né, que tem como característica ele ser mais generoso. E o seu Marra. Então, de fato, você tem personagem aqui com nomes que faz com que, né, acentua a sua personalidade. Mas aí eu pergunto para vocês de novo: isso é exclusivo só do Brasil? É o que determina o patrimônio linguístico do Brasil? É você ter nomes que acentuam a sua personalidade? Ou em outros lugares do mundo você também pode encontrar pessoas que têm essas mesmas características? Ah, tá. Você tem um ponto, sim, professor. Eu escolheria a D, então. Oi? Talvez a D, então. Emprego de ditados populares. Então não é a C. E aí D. Ao emprego de ditados populares que resgatam memórias e saberes coletivos. É isso, gente. Porque vamos lembrar o que é um patrimônio linguístico de um país. Linguístico. Ditados populares. Memória, saberes coletivos, tudo isso faz parte do linguístico, da língua, da linguagem, da comunicação, da forma escrita e oral. Então é isso. Em vários momentos do texto você tem ditados populares. Pode não parecer, mas tem. Por exemplo, aqui, ó, ele fala, cadê? Para uns as vacas morrem, para outros até o boi pega a parir. Ou aqui em cima, quando ele fala, quem não tem brio engorda. Ou seja, isso tudo são modos de falar brasileiros que caracterizam o que faz o nosso patrimônio linguístico. Então, quem não tem brio é o quê? Quem não tem honra, quem não tem dignidade engorda. Então, esse e mais outras coisas que a gente encontra no texto faz com que tenha ditados populares. E aí, as descrições de costumes regionais que desmistificam crenças e superstições. Essa é outra pegadinha, porque o que está falado aqui está certo só por um detalhe. O que caracteriza como patrimônio nacional? As descrições de costumes regionais. Ok, costumes regionais que desmistificam. O que é você desmistificar? Desmistificar é você desacreditar, né? Então,
Nossa, até esqueci. Mas você desmistificar é você tirar, né? Então, ele tira costumes regionais, crenças, superstições, ou ele coloca crenças e costumes regionais? Ele coloca, ele mistifica. Então, não é a E. E a resposta certa é justamente a D. Ficou claro para todo mundo que eu percebi que hoje estava todo mundo meio dificuldade nas questões. Mas tá tranquilo? No caso, eu só não botei, porque eu não senti. Bom, pelo menos no que eu li no texto, não foi nada mencionado de crenças, né? Então, Então. Eu acho que assim, até só finalizando também, por isso que eu falo para vocês que eu acho que às vezes a gente resolve as questões com muita pressa. A gente tem muita ansiedade. Mas tenham calma, assim, sabe? Porque eu entendo que são textos, às vezes, muito difíceis. Esse texto aqui, ele realmente é complicado. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu ia morrer sem saber que para vacas uns morrem, para outros bois traga parede é um ditado popular. Por isso que é bom vocês encararem o texto em partes. Não precisa ler tudo de uma vez. Embora eu li com vocês, eu ainda perguntei se vocês teriam tempo, se a gente podia ler por partes. Mas vão lendo o texto por partes. Então, assim, lê uma parte, vai. Não, lê por parte, o que você entendeu daquela parte? Você entendeu? Continua. E aí vai indo e você vai lendo o texto por partes, porque às vezes você lê de uma vez, você não entende muito bem a mensagem dele. Então vão dissecando por partes mesmo, assim, sabe? Não é um texto assim que vocês vão ler, tipo, por diversão. É um texto que vai ser pedido alguma coisa de vocês. Então vocês têm que ir com esse olhar mais crítico. E assim, tenham calma, leiam as alternativas com calma, sabe? Isso eu sempre pergunto se vocês querem um tempo, se vocês querem fazer junto, a gente também pode fazer, se vocês também não tem nenhum problema. Até porque o momento da gente fazer junto é aqui, sabe? Mas eu acho que é isso, assim, é realmente treino, interpretação e com muita calma. E é muito frustrante, mas infelizmente nós temos que continuar. Então é isso. E aí, certo. vou comentar uma coisa do modernismo com vocês, que eu acho que é bom também, claro, para a gente encerrar, é que o modernismo em si ele também é um movimento bem complexo, assim, sabe? Eu acho que por mais que às vezes a gente estude ele como, nossa, ele foi o melhor momento, assim, da arte brasileira, ele teve muitas contradições, né? Vamos lembrar que, novamente, todas as pessoas que fizeram parte do modernismo eram pessoas burguesas, da elite, ou seja, não tinha pobres, era basicamente isso. É até engraçado porque eu não sei se foi o Emicida que falou isso, mas quando ele fez aquele documentário dele no o Amarelo, que foi feito no Teatro Municipal de São Paulo, não sei se foi ele que comentou, mas muito se diz, né, que na época não era permitido assim que todo mundo entrava, né, nesses lugares, né? Você, por exemplo, não tinha pessoas pretas fazendo parte do modernismo, mulheres você tinha, mas ainda eram mulheres de uma posição econômica assim, muito forte. Eu acho que a questão que pesa é a econômica mesmo, porque não era um movimento de classes populares, né? Por mais que você falava de pessoas, né, mais pobres, né, mais populares, você não dava o protagonismo para elas, né? Eu lembro que até uma vez que eu cheguei a ler sobre isso, o Mário de Andrade, que ele foi, né, um modernista, ele viajou para o interior do norte e do nordeste porque ele queria estudar, né, as pessoas que moravam ali no sertão para poder escrever obras sobre elas. E aí eles até falam, ele foi lá estudar a gente, mas ele também não perguntou mais nada para a gente sobre o que a gente queria fazer, o que a gente queria escrever. Então, uma coisa é você escrever sobre pessoas populares, outra coisa é você dar voz a essas pessoas, né? Então, muitas vezes eles escreviam sobre essas pessoas, mas eles não davam voz a elas. E, enfim, eu acho que é importante a gente ter essa visão dual, sabe? De que, ok, a gente pode fechar aqui a aula de hoje, todo mundo dizendo que o modernismo ele foi um momento muito importante na arte brasileira. Foi. Se eu falar que não foi, eu vou tirar 2 horas quase do que eu falei aqui com vocês hoje. Mas é importante a gente também perceber essas contradições, de que ele é vendido para a gente como, né, a arte popular, a arte para os verdadeiros brasileiros. Mas quem eram esses brasileiros que estavam produzindo essa arte? E detalhe, ainda eram pessoas só do eixo de São Paulo. A maioria dos modernistas eles eram de São Paulo. Né? No máximo ali um carioca, um mineiro, e pior, ainda é do Sudeste. Mas não tinha assim, essa diversidade de pessoas. Então acho que talvez é uma reflexão que fica para vocês, né, hoje. Que artistas são esses? Né? Para quem eles escreviam? Será que eram todas as pessoas, né? Porque o Teatro São Paulo, a exposição foi aberta. Mas será que todo mundo podia entrar nessa exposição? Né? Será que você tem relatos
pessoas de diferentes classes entraram e não foram julgadas, né, ou menosprezadas, enfim. E fora que o modernismo só reforçou mais ainda, né, essa questão paulista que a gente tem, né, porque assim, o estado de São Paulo é um estado bem controverso, né? Principalmente a capital. O paulista, ele tem esse complexo de achar que é o centro do Brasil, né? Isso a gente tem que falar com propriedade porque nós somos paulistas. Então, tem até um pesquisador que ele fala que o modernismo ele só reforçou mais ainda essa centralização em São Paulo, porque aconteceu tudo aqui em São Paulo. Os artistas eles eram paulistas, foi no Teatro de São Paulo, enfim. Então, e outra coisa, né? O modernismo ele tinha essa ideia de você, né, de você produzir uma arte brasileira, então sem influência europeia, de colonizadora, né? Essa ideia de você libertar o Brasil. Mas aí a pergunta que eu faço para vocês agora para finalizar a aula é isso: será que depois de 102 anos, né, da Semana de Arte Moderna, a gente ainda é dominado, né, pelo país ou a gente conseguiu a nossa liberdade? É, repete de novo a pergunta, professor. Você falou meio baixo. Eu comentei que o modernismo ele tinha essa ideia de você trazer uma liberdade, né, artística no Brasil, de você conseguir Sim. produzir conteúdos aqui. E aí a pergunta que fica para o final, que não precisa também nem ter resposta, é mais para a gente pensar mesmo. Será que depois da Semana de Arte Moderna, o Brasil ele finalmente conseguiu ser completamente liberto? Será que a gente ainda não tem influência de fora? Que tudo que a gente consome aqui ainda é puramente brasileiro? Nós somos um país que consome o nosso conteúdo nacional? Hum, interessante. Tá bom, entendi a pergunta. Então fica aí para a gente pensar. Então, para finalizar, né, complexidade da Semana de Arte Moderna, então, né, seus lados bons, seus lados ruins, mas também entender que foi um momento muito grande na arte brasileira, né, perceber o marco do modernismo na sociedade brasileira através de sua contestação, ou seja, como o modernismo ele foi contra tudo que tinha de arte na época, né, refletir contradições e percepções, a gente acabou de, né, fica aí para a gente refletir tudo isso, né? Será que depois de muito tempo o modernismo ele foi realmente esse divisor de águas? Será que mudou muita coisa? Será que não mudou? E entender como o modernismo, né? Acho que essa é a principal, né? Todo mundo conseguiu pegar como o modernismo ele foi muito diferente assim de tudo que a gente viu até agora, até aqui no cursinho mesmo. Tudo bem, tranquilo, fechou, todos de acordo? Ou alguém não está de acordo, se não tiver tudo bem, mas para agora o cara para sempre. Bom, gente, então é isso. Os slides já estão no Drive. A gente se vê na semana que vem. A gente vai continuar, a gente ainda vai ter umas 4 aulas de modernismo. Eu ainda não. Eu geralmente, quando eu trabalho modernismo, eu sempre trago um autor só para a gente falar a aula toda, só que o foda é que o modernismo tem muito autor. Então, eu vou ter que fazer um mata-mata, vou ter que escolher alguém, se alguém tiver alguma sugestão. Jorge Amado, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, me procure depois. Mas a gente continua vendo modernismo na semana que vem, então se cuidem, uma boa semana e até a partir de hoje, até as quartas-feiras que vem. É isso, gente. Um abraço para vocês. Bom intervalo para todo mundo. E aí, acho que o Jorge saiu da chamada agora. Acho que eu. Peraí, eu vou. Bem lembrado, eu até saí agora sem ver, mas eu vou voltar só para finalizar a gravação para ele. E aí, só, né, repetindo o clichê de sempre, então o intervalo acabou aí com 50 e aí vai ter as aulas normais. Mas deixa eu só fechar aqui a gravação para ele.